Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Hoje estudando a lição número 8, revendo a lição, e hoje estou aqui com o pastor Gabriel. Seja muito bem-vindo, pastor Gabriel. Obrigado, Paulinho. Estamos também aqui com o nosso jovem Rafael. Obrigado, muito Paulinho. Obrigado pela sua presença. E hoje uma lição muito interessante com o título Gigantes da Fé, Josué e Caleb. Essa semana ela nos trouxe aqui uma história e nos deu uma oportunidade de refletir sobre um sucesso espiritual de Josué e de Caleb. Qual o legado que eles deixaram pra gente? Qual foi realmente a grande luta que eles tiveram, né? E ali foram marcados por dois grandes episódios. O primeiro episódio, quando eles, junto aos 10 espias, somando 12 espias, eles foram até a terra de Canaã, a terra prometida, para ver o que tinha naquela terra. E depois, um segundo momento marcante na vida deles, 40 anos depois, quando eles recebem a herança. Então, muito bem-vindo. Hoje a gente vai estudar sobre esse tema. Um tema muito interessante, e eu gostaria de começar com você, pastor Gabriel, que abre aqui os comentários da lição falando sobre o exemplo. O que vem na sua cabeça quando a gente fala sobre exemplo na vida pessoal, na vida espiritual para você? Olha, Paulinho, quando eu penso sobre exemplo, você estava falando aí, na minha cabeça me veio muito rápido assim a imagem do meu avô, estudando a Bíblia na casa dele. Certo. Esse é uma coisa que sempre fica na minha cabeça, assim. Todos os dias pela manhã, o meu avô sentado com a minha avó, que não sabia ler, lendo a Bíblia para ela. E até hoje ele faz isso todos os dias. E é o tipo de coisa que me constrange. Quando eu falo, poxa, tá corrido, eu tô sem tempo. Eu falei, mas o meu avô todos os dias, mesmo corrido a vida, ele tava ali. Isso é aquilo que me faz ter vontade de fazer igual. Interessante, porque aqui a lição abre com o verso de Hebreus 13:7, dizendo o seguinte: lembre-se dos seus líderes, né? Então, o seu avô foi um líder ali paternal para você, mas também um líder espiritual. E aqui o versículo termina dizendo: imitem a fé que tiveram, né? Então, é um reflexo da vida do seu avô na sua vida com hoje, certeza. Provavelmente. Para você, Rafa, o que isso pode trazer de lição para a gente? Pra mim, essa coisa de exemplos me pega muito, porque eu tenho um tio que ele é muito um exemplo de fé, assim, um líder igual o seu avô foi, que ele prega, e quando eu vejo ele pregando, eu falo, caramba, que amor que ele tem. Ele fala com o amor de Cristo que realmente consegue comover as pessoas. E foi ele que, me fez, acho que, amar a igreja tanto assim como eu amo hoje em dia. Então, ele sempre me ensinou a orar, a falar com Deus, sabe? Ele foi esse exemplo para mim. Vocês trazendo referências importantes da vida de vocês e olhando para os heróis da fé, muitas vezes a gente se esquece de Josué e Caleb, né? E aqui a lição, ela traz realmente o sucesso desses dois, né? E traz para a gente esses exemplos para que a gente possa examinar de perto durante esse nosso estudo, né? Por que eles se destacaram, né? Por que eles foram diferenciais? Lembrando que Josué e Caleb, eles passaram a sua infância e a sua juventude na escravidão. No começo da sua vida adulta, eles viram as maravilhas de Deus, né? Quando eles saíram ali do Egito, então eles viram a mão poderosa de Deus. Talvez numa terceira fase da vida, um pouco já mais maduro na vida adulta, eles andaram pelo deserto e sofreram todas as consequências daquela má decisão do povo, né, e dos outros 10 espias. E na quarta fase da sua vida, a velhice, que eles tomaram posse da terra. Então eles tiveram ali a paciência de esperar, né? Então o que foi marcante na vida deles, o que trouxe aquela fidelidade que marcou esses dois jovens, esses dois personagens da Bíblia, que é lembrado até hoje e deixou o seu legado. E aí me vem uma coisa, Rafa, para você, bate pronto aí, me fala 5 nomes dos 12 espias, que vem na sua cabeça. Caleb, Josué e os outros...
eu já até vi, mas não já tá engasgou, vindo, já, não né? tá vindo Então, os outros. essa é a questão, né? Porque, pastor, você acha então que a gente não lembra dos outros 10 espias e a gente lembra de Josué e Caleb? Qual foi o grande legado que eles deixaram para a gente? Lembrando que é até interessante, eles são cometa de fidelidade, e Caleb, né, na tradução hebraica, Caleb tem o significado de cachorro, né? Cachorro parece meio pejorativo, mas naquele tempo também os cânticos de guerra traziam uma questão de empoderamento, né? E aí eu prefiro falar de cão, né? Aquela coisa que o cão é fiel. O que você pode trazer para a gente nesse sentido? Bom, eu acho que o nome de Caleb vai bem de encontro com aquilo que ele era mesmo, né? A lição até coloca que dentro da Bíblia você encontra a tradução do nome dele assim, em alguns momentos num aspecto negativo, mas que na literatura em volta ali, né, do tempo que foi escrito isso, trazia essa questão de fidelidade, era um bom adjetivo. Olha, você é fiel como um cão, e eu tenho um cachorrinho assim, ele faz festa quando eu chego em casa, ele me segue para todo lado, é fidelidade mesmo. E qual que é a diferença de Caleb e Josué para os outros espias? É justamente a fidelidade. Quando Deus disse, olha, a terra vai ser de vocês, eles foram lá, eles não enxergaram os problemas, eles enxergaram as belezas da terra. Falaram, nossa, aquela terra é para nós, se Deus falou que vai dar para a gente vai conseguir. É interessante que você trouxe uma questão que ela tem um fundo importante, que é a questão de perspectiva, né? E outras questões que eu fiquei analisando e pensando durante o estudo da lição, que é pressão de grupo, né? Então, esses 2 pontos eu queria explorar um pouquinho com vocês. Na sua visão, Rafa, qual foi a perspectiva e qual foi o resultado e ali, qual foi o retrato, a informação que Josué e Caleb trouxeram para o povo, né, devido à perspectiva que eles tinham? Bom, acho que a primeira, assim, perspectiva que a gente tem noção é que eles foram positivos, enquanto o relatório de todos os outros espias foi negativo, que a gente não ia conseguir invadir. Em Caleb e Josué voltaram com um pensamento positivo, falando, a gente vai conseguir, porque Deus prometeu pra gente que a gente ia conseguir. Eles tiveram essa fé inabalável, de fé independente de como tá lá, independente das muralhas inabaláveis ali, Deus tá com a gente, Ele vai fazer a gente conseguir tomar o que é nosso. Muito bom esse ponto que você trouxe da fé inabalável, né? E para que essa fé, pastor, fosse inabalável, o que estava no coração deles? A fidelidade do Senhor. Fidelidade do Senhor. Deus tirou a gente do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus ele livrou a gente de tudo, Ele prometeu, Ele fez a promessa para Abraão e Ele voltou para cumprir essa promessa e agora Ele disse que a terra é nossa. Então a terra vai ser nossa. Exato. A gente não precisa se preocupar em como isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então vamos ver o que tem de bom para a gente aqui. E aí vem a questão da pressão de grupo, né? Porque você em 2 contra 10, né? Os 10 falando, olha, a terra é maravilhosa, mana leite e mel, os frutos são gigantes, mas nós não vamos conseguir conquistar essa terra, né? Então, até aquele momento do relatório, falando exatamente do retrato da terra, Josué e Caleb, eles concordaram. Na parte final, é que eles não concordaram. E aí você trouxe um ponto importante da fidelidade ali com Deus. Mais para frente, ali no livro de Números, traz a informação do próprio Deus. Deus falando o seguinte para o povo, olha, o espírito que estava no coração de Josué e Caleb era um espírito diferente, era o Espírito Santo, né? E aí o próprio Caleb, ele fala que, gente, eu só estou falando o que estava no meu coração, né? Então, olha como fecha esse racional entre você estar ligado a Deus através do seu coração, né? E você falar aquilo que está no seu coração, mas conectado com Deus, né? Porque também a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mas se você estiver ligado a Deus, o seu coração está conectado ao Espírito Santo, e isso faz toda a diferença. E Deus traz essa informação.
sobre Caleb, e uma das coisas que me chamou a atenção também, eles não colocam questões pessoais, né? Ele coloca, como você trouxe, pastor, a fé em Deus. Ele ele não foi influenciado por aqueles estrangeiros, né? Ali viviam homens ali da região que eram da mesma tribo ali de Golias, né? Esses homens, eles disse que Golias tinha 2,90 metros, quase 3 metros. Então, os 10 espias focaram no problema, né? Já Josué e Caleb, eles focaram o quê? Em Deus, na solução. Mediante a isso, ele conversa ali com Moisés, e Caleb, ele nunca se esqueceu dessa promessa, né? Ele, infelizmente, e aí eu só queria, lembrando aqui, trazer um versículo da Bíblia que me chamou a atenção, para você que nos acompanha, está em Números 14, 10, capítulo 14, versículo 10 e versículo 11. Olha só como Josué e Caleb, eles enfrentaram uma questão não só de pressão de grupo, como a gente pode viver isso hoje, mas eles sofreram ameaça de morte. Foi muito mais sério o que eles sofreram, né? Eles sofreram ameaça de morte. Aqui o versículo 10 diz o seguinte: mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação de todos os filhos de Israel. Então, Deus, ele interviu ali, ele apareceu para que Josué e Caleb não fossem mortos ali pelo povo de Israel. E aí disse Deus o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Então Deus entra e fala assim: esse povo, apesar de todos os sinais que eu fiz, de toda a presença minha com eles, eles ainda continuam duvidando de mim. E aí Deus dá uma sentença de morte para aquele povo, né? Que eles iam ficar 40 anos no deserto e não entrariam na Terra Santa, exceto Caleb e Josué. E aí ele pede então Caleb para que ele tivesse ali a montanha de Hebrom. Na visão de vocês, o que isso traz como um grande ensinamento para a gente nos dias de hoje? Pastor Gabriel. Olha, Paulinho, a gente tem que lembrar que Caleb já era um vovozinho. Uhum. Caleb já era um vovozinho, e os anaquins, eles não estavam em todos os lugares da terra. Eles estavam ali, na montanha que Caleb tinha pisado. E ele fala assim: olha, o Senhor me prometeu essa terra há 40 anos atrás. E é uma terra difícil, é a terra dos anaquins, e eu quero subir e buscar essa terra. A mesma confiança que Caleb tinha com 40 anos, é a confiança que ele tem agora com 80, 85 anos. 80 e poucos anos. O Senhor Exato. disse que a terra vai ser minha, não importa a idade que eu tenho, isso aí é o de menos. O Senhor já disse que a terra é minha, então as coisas vão dar certo. Ele me prometeu aquela terra e é ela que eu vou buscar. Isso é uma coisa muito, muito preciosa, assim. Olha, uma vida toda confiando na promessa, guardando essa promessa dentro do coração. Que coisa que dialoga com a gente no tempo que a gente vive, né? E uma das coisas mais difíceis é você se manter conectado com Deus, né? A despeito de tudo que acontece na nossa vida, né? E ali é um momento de Caleb interessante, porque ele está prestes a entrar em Canaã, traz um relatório positivo, ele é fiel a Deus, ele tem confiança em Deus, e os outros 10 espias falam totalmente de uma forma negativa, faz com que o povo tenha medo, e aí então Deus faz com que eles passem mais 40 anos no deserto, né? Olha o que a irmã White fala aqui nos comentários. Ela descreve o seguinte: que a sua incredulidade lançou uma triste sombra sobre a congregação e foi
esquecido o grande poder de Deus, tantas vezes manifestado em favor da nação eleita, né? Então, quando você tem uma liderança negativa, quando você tem uma influência negativa, aquilo também te influencia negativamente e te deixa desanimado, né? E diferente do que aconteceu com Caleb. Tanto é que depois, falando de legado, né, o poder do exemplo. Caleb tem um exemplo dentro de casa. Vocês lembram o que aconteceu ali na vida de Caleb? Da própria filha? Quer comentar, pastor? Bom, a filha de Caleb, em algum momento, olha para ele e fala: pai, eu quero quem consiga, eu quero quem tenha coragem, eu quero quem tome a terra. Uhum. E ela chega para o pai e fala: eu quero essa terra aqui. Exato. Da mesma forma como o pai pede a terra para o Senhor, ela também pede a terra para o pai. E ela estaria disposta a viver com alguém que tivesse a mesma coragem que o pai tinha. Isso é bem fantástico, para falar a verdade. A filha Axa, né? Ela tem ali uma influência do pai tão positiva de liderança que ela também se posiciona ao lado do seu pai, né, pedindo ali que ela tivesse uma terra um pouco melhor. Um pouco antes, Rafa, o próprio Caleb oferece a filha em casamento, né? E aí, ali o Otiniel, ele toma a cidade e ele recebe a filha de Caleb em casamento, e eles então recebem uma terra em herança. Para você, o que significa isso como um legado, como uma experiência de família, alguém que você se inspira? Acho que isso mostra que o Otiniel, os jovens ali, que ele era um jovem, ele se levantou e viu pelo exemplo, né? Tipo, Caleb ofereceu a filha, que ela também foi pelo exemplo do pai. Só que o Otiniel se levantou e foi dominar uma terra ali para conseguir a filha. E isso até na lição fala que, tipo, isso mostrava como que Caleb e Josué, que eram os heróis da fé, influenciaram a nova geração. Então, tipo, isso deixou meio que uma tranquilidade, que beleza, a antiga geração estava ficando mais velha, mas a nova geração estava surgindo e estava crescendo com os mesmos princípios, os mesmos valores que os heróis tiveram. E acho que isso é muito interessante até na atualidade. Quando nós temos bons líderes, os jovens mesmo, eles acabam querendo fazer as coisas de Deus, as ações para a igreja, para Deus, levando esse ministério à frente. Se torna uma referência, né? Sim, então, sim. para os jovens ali daquela época, Josué e Caleb se tornaram uma referência. Interessante se você pensar sobre Josué e Caleb. Quem foram os líderes de Josué e Caleb? Né? Moisés, Arão. Então, eles também receberam essa influência dos líderes ali que levaram o povo, tiraram o povo do Egito, e eles se aproximaram dessa relação com Moisés, e provavelmente eles aprenderam muito e eles consumiram desse aprendizado, e eles conseguiram então passar para os filhos, para os jovens, trazendo então toda aquela influência positiva, né? Ao invés de trazer uma influência negativa, eles trouxeram uma influência positiva. Acho que, pastor, é importante a gente pensar, e você que está em casa também, o que isso pode refletir no dia a dia, na sua família. Qual a influência, qual é o impacto que você está trazendo no seu dia a dia, e o que isso vai resultar de positivo ou negativo nos seus filhos, nos seus parentes, na sua relação, nos seus amigos, né? Você é aquela pessoa que puxa para baixo, ou aquela pessoa que fala, vamos, vai dar certo, né? É um pouco para a gente pensar. O que você acha, pastor? Sabe, às vezes a gente conversa com algumas pessoas, Paulinho, você chega ali, você sai mais triste do que qualquer coisa, né? É verdade. Você chega, você conta às vezes um problema, uma situação, pensando, poxa, talvez o meu amigo possa me ajudar, mas a verdade não. É só para baixo. Falta assim, de confiança. Fala, poxa, a vida tá dura. E a pessoa, ao invés de dizer, olha, a vida tá dura, mas lembre-se que Deus está com você. As coisas vão dar certo. A pessoa adiciona mais sofrimento ainda em cima do seu sofrimento. Como cristãos, o nosso papel aqui é trazer as pessoas para uma perspectiva mais positiva, de que Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, de que as promessas deles, elas são reais. A nossa influência, ela deve ser uma influência que
traga ânimo na vida das pessoas, não desânimo. A gente não está aqui para jogar ninguém para baixo, a gente está aqui para levar as pessoas para cima. Acho que esse é o nosso papel como igreja, como membros, como cristãos de fato, né? Uhum. E se você pensar na vida cristã, a gente tem os 10 mandamentos, né? A gente tem ali uma parte inicial dos 10 mandamentos, que é um relacionamento com Deus, a segunda parte dos 10 mandamentos, que é um relacionamento entre nós, com o próximo, mas existe um mandamento muito difícil. Eu queria que você lesse, Rafael, por favor, 2 Crônicas 15, e você, pastor Gabriel, Filipenses 4, 6 e 7, que para mim, esses 2 versículos é um pano de fundo para essa lição, no sentido de relacionamento de Caleb e Josué com Deus, que muitas vezes é um mandamento de Deus simples, mas complicado de atender, que é: confia em mim, vai até o final, não desiste. Lê pra gente, Rafa, 2 Crônicas 20, 15. Certo. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz vós o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. É interessante, o rei de Josafá estava cercado por 3 exércitos, eles em minoria, e Deus fala para ele: não temas, vá. Essa luta não é sua, é minha. Muitas vezes a gente esquece que nas lutas do dia a dia a gente quer resolver, né, pastor? A gente tenta colocar a perspectiva humana, a gente falou de perspectiva, só que Deus está vendo muito mais à frente, né? Ele vê numa outra perspectiva. Tem uma colocação que eu vi uma vez, para quem viaja muito ou já viajou, às vezes você está numa subidinha, numa estrada simples, né, vai e vem, e tem um caminhão na sua frente e você não tem a visão para ultrapassar aquele caminhão, e de repente o caminhão encosta um pouquinho à direita e o caminhoneiro faz assim com a mão e pede para você ir. Por quê? Porque ele está vendo a estrada e está vendo que não está vindo ninguém ali, e ele, na perspectiva dele, ele tem uma visão muito melhor que a sua. Você está atrás do caminhão e você vai. E você confia num caminhoneiro que você nunca viu, não conhece, nunca mais vai ver. Você confia a sua vida, a vida muitas vezes da sua família, e ultrapassa aquele caminhão. Quanto mais em Deus, né? Deus está falando: vem, pode vir, porque Deus, ele vê em perspectiva. E aí, Filipenses 4, 6 e 7, o que traz para a gente, pastor? Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa é uma grande resposta para a gente, né? Não se preocupe, né? Ore a Deus. Então, se os 12 espias tivessem ali um alinhamento, falar: não, a gente vai conseguir, vamos aqui entrar em oração, vamos louvar a Deus, vamos fazer uma entrega, vamos nos humilhar a Deus, porque eu tenho certeza que essa terra é nossa, ela é prometida, Deus vai entregar essa terra para a gente. Eu tenho certeza que a história do povo de Israel seria outra. Só que a gente esquece que a gente faz isso também no nosso dia a dia, né? A gente tem preocupações, a gente tem ansiedades, e talvez, como eu comentei, uma das coisas mais difíceis de se obedecer a Deus é a confiança, a entrega plena a Deus, né? E ao invés de você se preocupar, ore a Deus, né? Esse é uma promessa, é uma sugestão, um conselho que está espalhado em toda a Bíblia e a gente muitas vezes esquece. Agora, voltando um pouquinho aqui para Josué, né? A gente tem aqui uma história de um herói humilde. Por que um herói humilde, né? O que acontece ali com Josué? Ele é o primeiro a escolher a terra, ou ele basicamente... Josué fica com o resto? Qual que é a opinião de vocês? O que a lição nos traz? Rafa? Bom, a lição nos traz que Josué, ele teve humildade e foi o último a escolher as terras. Tanto que a terra que ele recebeu teve o nome de Timnat Será,
que basicamente significa a porção restante. Então, basicamente, ele ficou com a porção que sobrou. Ele deixou todo mundo escolher, estava mais preocupado com as escolhas das terras das tribos de Judá, das tribos lá, e ele ficou com a que sobrou. E ele ficou com uma terra que ficava bem próxima a Sifó, se eu não me engano. Siló. Que é onde ficava o santuário. Isso nos mostra onde estava as necessidades dele. O coração dele, né? O coração dele. Interessante que era uma cidade em ruínas. Ele teve que pegar, a Bíblia fala que ele teve que reconstruir essa cidade para se tornar talvez habitável. Né? Então, isso mostra um princípio da liderança servidora, né? Que é o líder que está ali para servir. Então, ele deixa o povo escolher as terras, ele fica basicamente com o que sobrou de terras, mas com um propósito no coração, de estar próximo ali do santuário. E ele mostra uma outra coisa para a gente, da vida simples, né? Ele, apesar de ser um líder, apesar de ser a pessoa, talvez ali, Josué se tornou a pessoa mais importante, liderou o povo do Egito após a morte de Moisés, ele buscou a simplicidade, né? Então, ele demonstrou para o povo ali toda a sua humildade, né? Então, isso ficou muito marcado e demonstra realmente que quando você está conectado com Deus, as coisas desse mundo não são importantes, e sim o seu relacionamento com Deus, como você bem trouxe, Rafa, né? Acho que o importante para ele era estar pertinho ali de Deus, né? No coração dele, ele queria estar perto ali do santuário. E por que isso acontece, né? O que isso traz de reflexão para a gente? Como que a gente consegue ter uma vida de confiança, de fidelidade, de nunca desistir, de nunca desanimar? Porque se você pensar na vida de Josué e Caleb, é uma vida de montanha-russa, né? E talvez o mais desesperador para o ser humano é uma vida, a gente quer uma vida tranquila, sem muitas surpresas. É uma vida estável, né, pastor? Muito bem colocado. E o que eles não tiveram na vida deles foi uma vida estável. Eles eram escravos, viram o Mar Vermelho se abrir, viram o faraó ser eliminado ali junto com o seu exército na frente deles. Beleza, né? Que maravilha, glória de Deus. De repente, eles estão na frente de Canaã, vem aquela terra maravilhosa, e depois eles se veem 40 anos rodando ali aquele deserto. Então, uma vida realmente de altos e baixos, né? O que a gente pode trazer, pastor, como reflexão nesse sentido? O que transforma a vida da pessoa, para que a gente tenha essa tranquilidade nos bons e nos maus momentos? Eu acho que a palavra é satisfação, Paulinho. Uma pessoa que está satisfeita. E satisfação real a gente só encontra em Jesus. Enquanto a gente não se encontrar nele, enquanto a gente não vê nele tudo aquilo que a gente precisa na vida, a gente vai continuar buscando, a gente vai continuar correndo atrás do vento. Uma pessoa que está satisfeita, e satisfeita em Jesus, ela encontrou aquilo que ela precisava. A vida mudou? Tudo bem. Eu tenho a coisa mais importante da minha vida perto de mim, que é Jesus. Eu tenho tudo agora que a vida pode oferecer. Eu não tenho mais do que quando eu tinha nada, porque eu tinha Jesus. E se eu tenho Jesus, eu estou satisfeito. Não, excelente ponto. A irmã White traz aqui na lição, né, dizendo o seguinte: a importância de contemplar o caráter de Cristo, que é o que você está falando, né? Quando eu tenho Jesus Cristo como meu exemplo, como meu mestre, ela diz o seguinte: olhando para Cristo, obtemos uma visão mais clara e distinta de Deus. E pela o quê? Contemplação somos transformados, né? Então, com certeza, Josué e Caleb tinham essa vida diária de contemplação
a Deus, a Jesus Cristo, e aí eles puderam ter uma vida digna, independente do fator externo, né? Porque muitas vezes é muito bom ser cristão, né? Você que está em casa, não, está tudo bem, eu vou na igreja, estou com o meu salário em dia, meu emprego está indo tudo bem, estou bem na faculdade, está tudo certo com a minha família, saúde, eu vou na igreja, eu vou louvar a Deus. Basta vir alguma tempestade na vida, não. Ninguém gosta de mim, não vou na igreja. Então, é essa transformação que a gente precisa ter na nossa vida, né? De contemplação, porque só contemplando a vida de Cristo é que a gente tem essa capacidade. Indo para o nosso fechamento, foi aqui, né, uma conversa interessante sobre a vida de Josué e Caleb. Eu queria ler para vocês, e vai pensando o que vocês poderiam deixar de mensagem final, mas eu trago aqui uma mensagem aqui da lição, uma aplicação para a nossa vida, um poema de Paul Lytton. É interessante o que ele traz sobre a dúvida e a fé. Olha que interessante, você que está em casa, preste atenção. A dúvida vê obstáculos, a fé vê o quê? Caminho. A dúvida vê a noite mais escura, a fé vê o dia. A dúvida teme dar um passo, a fé voa alto. A dúvida questiona, quem acredita? A fé responde, eu. Já parou para pensar, né, que a fé, ela supera tudo. Ela faz com que você acredite em meio à escuridão. Para você, pastor, o que essa lição traz de importante de relacionamento com Deus e da lição desses heróis da fé, Josué e Caleb? Paulinho, desde que eu sou criança, meu avô ele dizia uma coisa: quem não tem medo de nada é bobo. Coragem não é não ter medo de nada. Coragem é agir a despeito do medo. É agir mesmo quando você está com medo. Coragem de verdade é viver pela fé. A vida põe medo na gente. A vida põe medo na gente. Existem momentos que a gente se vê assim, congelado, preocupado. O que eu vou fazer? Eu não tenho mais opções. A coragem é agir pela fé. O Senhor fez algumas promessas para mim, eu vou continuar confiando. Amém. Ele disse que estaria comigo, então eu posso dormir tranquilo. Ele disse que nada aconteceria que não fosse para o meu bem. Eu posso dormir tranquilo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fé é isso. Amém. Você ter coragem em relação à vida. Rafa, para você, o mundo puxa a gente do lado do Espírito Santo para o outro. Como é que a gente pode concluir essa lição na sua visão? Bom, acho que na minha visão sobre o que a lição nos ensinou sobre isso é que a gente tem que realmente confiar, assim como o pastor disse. Porque independente do que aconteceu, Caleb e Josué confiaram. E eu sei que muitas vezes acaba sendo difícil. Às vezes, quando a gente tá com algum problema, como você já acaba esquecendo de Deus. A gente acaba até procurando muitas vezes amigos. E uma coisa que eu discuti até num PG que eu tive ontem foi que nós, como cristãos, deveríamos fazer o seguinte. Alguém me procurar a gente tinha que orar primeiro a Deus. Só que muitas vezes a gente acaba não fazendo isso. A gente acaba querendo aconselhar a pessoa sem buscar conselho da maior pessoa de todas, de quem tem todas as respostas, que é Deus. Buscar conhecimento com Deus. Exatamente. Né? Então, eu acho que a coisa principal que a gente tira como lição é essa confiança inabalável que eles tiveram, que a gente tem que ter também. Eu não tô falando que vai ser fácil, até porque pra mim é uma dificuldade, mas a gente tem que continuar todo dia buscando isso, porque Ele é o nosso Pai, e se tem uma pessoa que nos ama e que é o nosso bem, independente do que aconteça, é Deus. É isso aí, Rafa. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado, pastor Gabriel. Muito obrigado, Rafa. Para você que nos acompanha também, muito obrigado pela sua presença. E que Deus possa nos abençoar. Que possamos entregar nossa vida a Deus. Que possamos ter essa vida de comunhão e contemplação, para que nós possamos ser transformados em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos.